Essa é uma pergunta, como a Florence falou, é uma pergunta muito pessoal. Esse evento é um evento que deveria falar ao coração de cada uma, porque se nós começarmos a apontar o dedo para as outras, a mudança nunca vai acontecer, né? A gente fica na expectativa e nada acontece. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, e eu vou usar muita ilustração como mãe, porque quem é mãe sabe que, na verdade, quem é filha de pastor, esposa de pastor, neto de pastor e sobrinho de pastor, sabe como é ser usada em ilustração de sermão. Então, eu vou aproveitar agora e usar meus filhos como ilustração. E eu queria falar um pouquinho sobre, um pouco antes do parto da minha filha, a Samantha, ela é a caçula. Foi uns 2 anos atrás, ela tem 2 anos e alguns meses agora, eu esqueci quanto tempo, é isso que acontece com o segundo filho, a gente não sabe mais quantos anos tem. E eu viajei para Recife com em torno de 8 meses de gestação, porque ia ter o parto lá, tinha mais família, era um ambiente um pouco mais confortável, acolhedor. E até lá eu tinha feito o pré-natal em Santa Maria. Então, tudo eu tinha feito em Santa Maria, todos os exames. A minha obstetra era de lá. Então, eu cheguei em Recife sem ninguém, só com os exames na mão e com a indicação de um obstetra muito bom, que me falaram para ir para lá e para conversar com ele. Marquei, então, a primeira consulta, fui lá. Eu levei meu plano de parto. Quem sabe o que é plano de parto? Levanta a mão. Poucas. É um documento no qual a gestante ela pode escrever os seus desejos, né, para como vai acontecer o parto. Então, antes do parto, durante o parto, se você quer poder comer à vontade, beber à vontade, poder se locomover, se quiser silêncio, privacidade, umas coisas, conforme for possível, né, acatar aos desejos da gestante. Então, durante o parto, o plano de parto vai orientar, então, o médico na hora para saber como é que vai fazer, realizar todo o procedimento. E eu levei o meu plano de parto, então, para esse médico. Cheguei lá, conversamos, ele me examinou e eu mostrei, então, o meu plano de parto para ele. Ele leu e a cara dele começou a fechar. E eu comecei a ficar nervosa. Ele olhou para mim e falou assim: Hendrika, no final das contas, você sabe que não é você que decide nada disso, né? Eu fiquei muito nervosa. Na verdade, eu comecei a chorar. Eu me descontrolei. Eu tinha 8 meses de hormônio dentro de mim, né, de gravidez. Eu comecei a chorar. E eu não sei o que ele pensou. Eu nem perguntei. E eu saí de lá bem abalada, porque eu me senti um pouco à mercê de um médico que não parecia ter desejo de ouvir o que eu gostaria que acontecesse. Então, eu estava meio... Obrigada. Eu estava meio à mercê de um médico no qual eu agora não confiava mais. E no caminho para casa eu pensei, quer saber de uma coisa? Ele tem razão, né? Ele tem razão, porque na hora do parto, mesmo no hospital, quem é que vai ser responsabilizado se alguma coisa der errado? É ele. É o médico. Então, no final das contas, realmente, é o médico que vai tomar essas decisões da forma com a qual ele achar melhor. Mas uma coisa ele não falou, e ele não percebeu, que eu tenho o poder de decidir quem vai decidir por mim. Naquele momento, eu posso escolher quem vai ter o controle naquele meu momento tão vulnerável. Então, eu fui atrás de outra médica, eu consegui encontrar uma outra médica, obstetra, e eu fiquei muito feliz que, no final das contas, ela leu o plano de parto, ela gostou, e, conforme o possível, aconteceu tudo de acordo com o que eu havia expresso lá. Ela conseguiu usar o poder dela para satisfazer os meus desejos naquele momento tão precioso. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, sobre desejos, sobre culpa, sobre vergonha e sobre temor aos homens. Desejos fazem parte de quem nós somos. Todas nós temos desejos, faz parte da nossa essência. No congresso de sexualidade e identidade na minha igreja, pouco tempo atrás, o reverendo Jonas Madureira, muito bom, ele falou sobre identidade e ele fez uma leitura fascinante. Eu não sei se tem no livro dele, Inteligência Humilhada, mas se tiver, depois dá para dar uma lidinha lá. E ele fez uma leitura fascinante do ser humano, de quem nós somos, a partir do relato da criação em Gênesis 2.
Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E a leitura que ele faz aqui, então, é que a palavra original para alma é nefesh, que significa garganta, apetite, fome, desejo. Ou seja, nós somos feitos de desejo. Essa foi a leitura. Então, a ideia que é trazida, então, que o desejo faz parte da nossa essência. O desejo faz parte da nossa essência. E revela a nossa insuficiência. A gente deseja aquilo que a gente não tem. Se a gente tem, não deseja, né? Eles acusam, então, esses desejos acusam a nossa insuficiência. E nós temos desejos que foram feitos para serem saciados. É como um imã. Foi colocado dentro de nós um imã que nos atraísse a Deus. O desejo é uma coisa que nos faz buscar o objeto do nosso desejo. Eles nos impulsionam para conseguir aquilo que queremos. É por causa do desejo que a gente invade a geladeira de madrugada, né, procurando um lanchinho para matar a fome. É o desejo. É o desejo que trouxe vocês para cá. Seja para agradar alguém, uma amiga, porque vocês não queriam, ou seja porque vocês realmente têm interesse, então um desejo por aprender mais, ou talvez para impressionar alguém, ou seja qual for o seu desejo, foi o seu desejo que te trouxe para cá hoje à noite. E é o desejo, então, que indica a nossa dependência externa. Nós dependemos de outras pessoas para saciar o nosso desejo. Outras coisas. E as pessoas que têm essas coisas e têm o poder de saciar o nosso desejo, então, são as pessoas que podem nos controlar. Nós nos tornamos servos, escravos de quem pode satisfazer os nossos desejos. E a cada instante, nós estamos escolhendo a quem nós vamos obedecer. Não existe um momento na nossa vida que, de fato, nós somos livres. É uma liberdade inexistente, porque a todo momento nós estamos obedecendo alguma coisa, faz parte da nossa natureza, nós somos criadas assim, não tem como fugir disso. O desejo, ele revela então essa dependência, e desejo revela então que nós fomos criados para seguir, nós não fomos criados para ficar aqui parados, inertes, não somos robôs, nós temos esse vazio em nós que nos impele para frente, então. E o que nós mais desejamos é o que nós mais tememos. É daí que nasce o temor. Então, queridas, por que você quer ir com as outras, né? É uma pergunta muito pessoal, é uma pergunta muito direta, não é uma pergunta retórica. E o Edward Welch é um pastor e conselheiro bíblico americano. Ele escreveu no seu livro, um livro fascinante, depois vocês compram, leiam, todo mundo deveria ler. Eu usei bastante desse livro para escrever essa palestra. O seu livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele escreve então que o temor aos homens está tão entrelaçado no nosso tecido humano que nós deveríamos checar o pulso da pessoa que negá-lo. Então, se uma pessoa dizer que não teme a ninguém, não tem medo, não se importa com o que as outras pessoas falam, então tem alguma coisa errada. Porque no fundo, todas nós temos temor a alguma coisa, a alguém. Não tem como negar. Se formos honestas, se você for honesta consigo mesmo hoje à noite, você vai perceber que você tem temor aos homens. Nós não estamos falando só de quem segue ideologia popular, não estamos falando de quem fica papagaiando as coisas na rua, não estamos falando de quem está lá, da outra pessoa, da outra menina, do outro rapaz, de qualquer pessoa, nós estamos falando de nós. Eu, você, o pastor, a tua mãe, teus amigos, teus colegas, todo mundo que você acha que não tem medo de nada. Pode ter certeza, tem. E por que então tememos aos outros? Nós agimos, em primeiro lugar, por forças internas, por desejos do nosso coração. É aquilo que nos impele. É aquilo que vai nos escravizar ou a Deus ou ao homem. E cada uma de nós tem um motivo que não queremos admitir. Pode ser muito vergonhoso. Se a gente olhar profundamente no nosso coração, pode ser que a gente encontre uma coisa que não queremos compartilhar com ninguém.
Mas o Ed Welch, no seu livro, aquele que eu comentei, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele dá uma lista bem bacana, depois vocês dão uma lidinha lá, sobre alguns motivos bons pelos quais nós tememos aos outros. E são motivos pessoais, a vergonha, a culpa, o medo de ser ameaça física, né? Medo de rejeição, são vários motivos que vale a pena ler. Depois nós não vamos tratar especificamente sobre isso hoje, porque eu gostaria de falar sobre influências externas, que é principalmente a influência da cultura na qual nós estamos inseridas. Então, enquanto o nosso coração já teme naturalmente aos homens, a cultura, por ser expressão coletiva, né, dos corações dos homens, ela vai, então, revelar esse temor e montar o palco, encorajar isso. A cultura, ela em si, ela não tem nada que nós não colocamos nela. Ela é uma expressão dos homens, ela é uma expressão das mulheres, ela é uma expressão do pecado no nosso coração. Então, é um processo retroalimentício. Os indivíduos moldam a cultura, e a cultura, então, molda o indivíduo. Não temos como escapar. É o ar poluído no qual nós vivemos. Nós não percebemos uma vez que nós entramos. Quem já foi para São Paulo aqui, levanta a mão. Alguém? Por fora, quem vem de avião vai descendo. Eu vim ontem de São Paulo. E eu percebi que, conforme o avião ia descendo, eu ia percebendo a poluição por cima, né? Uma vez que eu estava lá dentro, eu não percebia. Estava respirando tranquilamente, não estava nem me tocando que era aquela sujeira que eu via no ar. E é assim a cultura. De longe, a gente consegue até dar uma olhadinha, mas quando a gente está dentro mesmo, a gente não se toca. Que é aquilo que nós estamos respirando, faz parte da nossa vida. Então, a cultura na qual vivemos é aquela que monta o palco para o drama do temor aos homens. Vamos ver algumas formas com as quais a cultura tem feito isso. A cultura da vitimização. Olha só, gente, quando houve a queda, e eu acho que vai ser tratado um pouco mais sobre isso amanhã, nós tivemos um rompimento daquilo que era para ser o nosso funcionamento natural. Então, nós fomos criados para a justiça, nós fomos criados para a glória. E a nossa referência era Deus, mas quando houve a queda, houve um rompimento dessa interação. Então, nós não tínhamos mais Deus como referência de justiça e glória, criou um vácuo. O que sobrou? Sobrou culpa e vergonha. É o problema do pecado em nós, e é muito desconfortável. Quem já sentiu uma culpa terrível, uma vergonha terrível, sabe que é o desconforto, uma agonia física até, de sentir aquilo. E todas nós temos isso. Todas nós sentimos, em algum momento ou outro, culpa e vergonha. Isso nos leva a uma instabilidade. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos completados por Deus. Quando nós rejeitamos a Deus, então nós ficamos instáveis. Nós precisamos satisfazer esse desejo por justiça e por glória. Então, onde vamos procurar, se não em Deus? Nos homens. Nós procuramos, então, a justiça e a glória nos homens. E a culpa, então, e o sentimento da culpa, não confundir com o sentimento da vergonha, depois a gente vai ver mais sobre isso, é muito incômodo, incomoda muito. Ninguém gosta de se sentir culpado. Se alguém gosta de se sentir culpado, então eu acho que está mentindo, porque deve ter alguma base de orgulho por debaixo disso, que na verdade é outra coisa que está sentindo. Mas todo mundo é culpado, todo mundo sente culpa, seja culpa falsa ou verdadeira. A culpa, ela indica a qual lei que nós acreditamos. Se a gente acredita que é errado mascar chiclete, se esse for o nosso código moral, é errado mascar chiclete, essa lei, nós vamos sentir culpados com mascarmos chiclete, porque estamos quebrando a lei. E Eva e Adão, então, foram as primeiras pessoas a tentarem resolver esse sentimento de culpa. Como é que eles fizeram? Fizeram o quê? Botaram a culpa no outro. Foram as primeiras vítimas, os primeiros a se vitimizarem. E todos nós herdamos esse pecado no nosso coração. E através da cultura, isso tem sido permitido. Antigamente era até vergonhoso, né? Tome responsabilidade. A culpa foi tua. Não fica culpando os outros. Seja homem, seja mulher. Encare as consequências.
Isso, antigamente, poderia até confrontar o nosso coração. Hoje, o que está acontecendo? Não. A culpa é do outro. O homem é essencialmente bom e é corrompido pela sociedade. Nós precisamos procurar a nossa criança interior. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eles não são inocentes. Tá? Hoje mesmo, eu tive que acalmar a ira de uma criança de 2 anos que não podia comer chocolate. Queria pegar o chocolate do irmão. O pecado foi muito grande. E a dificuldade de controlar a minha ira também. Criança não é inocente, gente. Criança é pecadora. Mas aí, essa ideia que é espalhada, que o homem é essencialmente bom e corrompido pela sociedade, nós precisamos, então, ver como é que os outros estão corrompendo. Então, a culpa é dos outros, a culpa é da sociedade, a culpa é do patriarcado, a culpa é da interseccionalidade, que vamos aprender talvez mais tarde ou amanhã. A culpa é do machismo, a culpa é dos homens, a culpa é do meu marido, que não lidera, por isso que eu vou tomar a frente, que eu não vou respeitar, a culpa é dos meus filhos, que não me respeitam, a culpa é dos outros, a culpa é da TPM, a culpa é do trânsito, a culpa é sempre lá fora. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. A gente gosta de pensar assim. E quando os outros dizem que é assim mesmo, Então, é essa cultura da vitimização que tem se espalhado. É essa ideia de que o mal está lá fora, não aqui dentro. E, portanto, eu sou o quê? Uma eterna vítima. Eu sou sempre controlada. Gente, se isso não é temor aos homens, eu não sei o que é. E isso tem gerado um caos na justiça, de forma que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, o meu tio tem uma fazenda de rosas lá no Canadá. E ele tem um lago lá na frente da fazenda, e ele teve que colocar uma placa lá para dizer: não mergulhe, não nade, perigo de afogamento. Por quê? Porque se algum desatento decidir invadir a propriedade, mergulhar, e tiver um acidente, meu tio pode ser processado. Porque ele não colocou a placa. A culpa é dele. A culpa não é do bobo que foi lá e entrou e tentar mergulhar na propriedade dos outros. É uma coisa que tem se espalhado, processos que tem enrolado por aí por uma questão, uma variedade de motivos. E nós vimos aqui também políticos defendendo bandidos, assassinos, estupradores. Maria do Rosário com Champinha. Por quê? Por que ele não pode ser culpado? Porque foi a sociedade. Ele não teve escolha, ninguém ensinou ele diferente, tadinho. Vai culpar quem? Vai culpar uma entidade que a gente não consegue colocar culpa. Gente, entidade, sociedade, não se culpa. Culpa é uma característica exclusivamente de um ser moral. Culpa, não se pode colocar a culpa num coletivo sem considerar que há moralidade naquilo. A culpa é uma coisa muito, muito objetiva, não é um conceito abstrato. Então, isso tem gerado caos na justiça e isso tem gerado caos no nosso coração. Porque se nós não temos culpa, então por que vamos temer a Deus? Porque Deus só tem ira de quem tem culpa. E conforme o nosso temor a Deus está sendo ruído por causa dessa vitimização, então, naturalmente, cresce o temor aos homens. Sempre tem temor. Ou é temor a Deus, ou é temor aos homens. E quando um diminui, o outro cresce. É natural. Não tem como a gente escapar disso. A gente sempre vai ser servo de alguém. Sempre vai obedecer a alguém. Isso, então, monta o palco para o temor aos homens. As nossas escolhas, nosso futuro, nossa moralidade, tudo depende dos outros. Qual a solução de Deus para a culpa? Pode passar mais um. Romanos 8:1. Eu esqueci de mudar aí. Mas eu vou ler Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E em segunda, pode voltar lá. E em 1 Pedro, primeira Pedro. Bom, 1 Pedro 2:24, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A solução de Deus não é negar a nossa culpa. A solução de Deus é tomar sobre si a nossa culpa, que ninguém quer. Ninguém quer a culpa, Deus vai lá e Ele pega. Ele toma sobre si, Ele paga.
A solução de Deus é Cristo. Enquanto a gente estava de birrinha, apontando o dedo para o outro, então... Ai, foi ele, foi o marido, foi a filha, foi o quê? Deus enviou seu Filho para tomar sobre si a nossa culpa. Então, a única pessoa que realmente deveríamos temer não nos culpa. Por quê? Porque Ele pagou. A única pessoa que deveria nos fazer tremer de medo porque pode nos castigar, não nos culpa, porque Ele pagou. Essa é a justiça da cruz. Então, qual é a outra forma? E são duas formas hoje à noite. Tem muitas outras formas que vocês depois podem ver no livro do Welch. Uma outra forma da cultura, então, lidar com o problema que veio do pecado, a cultura do autoestima. E esse aqui vai ser polêmico, porque eu sei que todo mundo gosta. Qual é o segundo problema do pecado, então? Eu falei da culpa, e agora vamos falar da vergonha. E a vergonha, assim como a culpa, é epidêmica. Epidêmica, e é uma preocupação bem real. E talvez você reconheça essa culpa pelo seu nome popular, o baixa autoestima. Ah, eu estou com baixa autoestima. Você precisa levantar o seu estima. Vamos trabalhar nisso. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Primeira coisa. Gente, eu estou pelado. Meu marido que me viu há não sei quanto tempo, está me vendo agora. Como assim? Como assim? Vamos catar umas folhinhas, vamos fazer um avental. E eu não sei como eles costuraram. Não sei quanto tempo demorou. Eu imagino que eles nunca fizeram isso na vida, então deve ter trabalho. Era muito nervosismo na hora, porque era muita vergonha. Nunca, imagina isso, nunca sentiram vergonha na vida. E, de repente, veio um avalanche de um sentimento que eles não conheciam. E não tinham a Deus para pedir ajuda naquela hora. Que sempre que surgia alguma dúvida, alguma coisa, eles poderiam recorrer a Deus. Essa hora, eles estavam afastados de Deus, experimentando uma vergonha profunda. Então, eles fizeram o quê? Se cobriram. A cura para a vergonha, hoje em dia, é mais ou menos isso, é trabalhar no autoestima. Essa é a solução do mundo, portanto, a solução da cultura. Realize conquistas para se sentir realizado. Tenha orgulho de si, acredite em si mesmo, mostre aos homens que as mulheres são tão capazes quanto eles. Eu gosto desse aqui, porque eu já falei isso antes. E aí eu morri de vergonha depois. Afaste-se de quem te faz sentir mal de si mesma, né? Se alguém te faz sentir mal, se afaste, não precisa ser amiga com essa pessoa, não. No meu caso, se fosse para a casa de alguém, uma supermãe, a casa toda arrumada, os filhos obedientes, só comida orgânica, um horário, uma rotininha, ela toda maquiada, toda bela, eu ia me sentir muito mal. Eu não ia voltar mais lá. Porque ela estava baixando meu autoestima. Eu olhava para ela e sentia profunda vergonha, porque eu tenho 2 metros de roupa suja lá em casa para lavar. Eu tenho que chorar muito toda noite para lavar a louça, porque eu não consigo durante o dia, porque tem 2 crianças penduradas no meu colo. E é uma vergonha para mim, porque é muito difícil, gente. Então, eu ia me afastar. Não se preocupe. Faça amizade com quem pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, né? A pessoa te faz sentir muito burra, ela é muito inteligente, procura amigas mais burrinhas, que pensam a mesma coisa. Procure não, gente, eu não estou falando isso, é autoestima que está falando. Então, gente, a menina é muito bonita, você está se sentindo feia? Larga. Ciúme. Então, essa é uma outra forma de manter elevado o seu autoestima. O que é isso? Ou a gente pode até pagar para ouvir alguém falar bem da gente, né? Ou para ler alguém falar bem da gente. Não escute os outros. Você é uma pessoa boa. Você consegue, você tem força, você tem poder. Você precisa acreditar mais em si mesma. Gente, isso são folhas de figueira. Nada disso vai cobrir. Basta bater um vento, vai cair. Basta bater um vento, as folhas vão, né? É a flor da erva que desaparece de uma hora para outra. É a glória dos homens. E nós não sabemos lidar com a vergonha, porque a gente confunde a vergonha com a culpa. Quem aqui já tentou pedir desculpas e não passou o sentimento da culpa? Não foi embora. E foi lá pedir desculpas de novo.
Foi lá pedir desculpas, pediu perdão a Deus, pediu perdão para a pessoa. Sondou o coração, cadê que a culpa não vai embora? Não é culpa, é vergonha. O sentimento é muito parecido. Nós precisamos olhar a fonte. A culpa, ela aponta, e depois eu vou indicar um livro para vocês lerem. A culpa, ela aponta para um código moral que nós estamos seguindo. A vergonha aponta para um modelo que nós admiramos. Não precisa ser um código moral. É aquela mulher lá, eu quero ser aquela supermãe. Não é um código moral. Não matarás, não beberás, nada disso. É uma mulher que eu quero ser parecida com ela. Porque ela tem glória. Ela é gloriosa. Eu tenho vergonha, então eu quero ser parecida com ela. É daí que brota a vergonha. E a nossa vergonha genuína, ela vem a partir do momento que nós quebramos, nós não conseguimos ser a mulher para a qual Deus nos criou para ser. Essa é a vergonha genuína. Todas as outras vergonhas, elas são bem reais, mas elas são enganosas. Elas são falsas. Então, como é que a gente investe? Como é que a gente investe numa cura para essa vergonha? E conforme o tempo for passando, então, começar a investir na adoração aos sentimentos individuais. A confusão da autoestima, então, vamos começar a seguir os nossos sentimentos para tentar resolver essa situação. Você precisa experimentar, sentir alguma coisa. A gente precisa seguir aquilo que está dentro do nosso coração. E tem uma ideia bem popular, que eu não sei se vocês conhecem, acho que sim. Naquela que nós somos um copo vazio e que precisamos ser preenchidos por amor. Levanta a mão quem conhece. Que nós somos um copo vazio e que nós precisamos ser preenchidos por amor. Quem conhece a pirâmide de Maslow? Ai, mas gente, as necessidades básicas precisam ser preenchidas e depois vai crescendo. Eu não estou lembrada das necessidades, mas conforme nós vamos sendo supridas nesses níveis, nós vamos alcançando então maior satisfação. E pode passar. Mais um. Quem conhece esse livro? Quem ama esse livro? Estão com medo de levantar a mão? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dar uma descrição do livro. O Gary Chapman identificou 5 formas através das quais as pessoas expressam e recebem as manifestações de amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Aprendam você e seu cônjuge a se comunicar através dessas linguagens. Experimentem como é ser realmente amado e compreendido. Eu nunca li o livro, eu vou admitir. Então, se eu estiver enganada, alguém, por favor... depois, agora não, que eu fico nervosa quando começa a me questionar, eu estou aqui em cima. Mas eu fiquei fascinada um dia que me indicaram o livro, porque eu pensei, eu tenho motivo agora para chantagear o meu marido. Para ele lavar a louça. Eu vou dizer para ele que eu não me sinto tão amada quando ele me dá flores. Flores não, ele me dá chocolate, não me dá flores. Eu poderia pedir para ele me dar flores também. Mas eu posso, então... Ele ama comprar livro e flor para mim, por isso que eu engordei tanto quando eu casei. Porque comida dá para compartilhar, né? E livro também. E ele ama passear comigo, ele ama conversar por horas, a gente adora fazer muita coisa. Mas naquele momento que eu vi a indicação do livro, eu comecei a me sentir incomodada. Eu falei, gente, eu só vou me sentir bem mesmo, só vou me sentir amada quando ele lavar a louça. Quando ele começar a tirar as meias do chão para demonstrar o amor para mim, em seus atos de serviço, eu vou me sentir muito bem. Até lá, eu vou ser miserável. E eu vou chantagear ele, porque está escrito no livro. Eu não sei se é exatamente assim. Se eu estiver errada, novamente, depois vocês vêm me catucar, mas foi assim que foi explicado para mim, assim que eu li no resumo. Então, o que é isso? A gente está usando as pessoas ao invés de amá-las. Ao invés do casamento se tornar um relacionamento de servidão mútua, se torna um relacionamento de chantagem mútua. E pode ser consentido, mas é pecado consentido. Tá, gente? É pecado consentido. Não, ai, meu amor, eu vou fazer isso por você, tu faz isso por mim. Tá bom. Não. Tá? É servidão mútua. É puro temor aos homens. Por quê? Porque a gente está entregando a ele o poder de controlar como nós estamos sentindo. Não é porque Deus nos ama que eu vou amá-lo. É porque Ele está me amando que eu vou amá-lo. E eu só vou continuar a amá-lo conforme Ele me amar. E eu não vou ser submissa até Ele me amar.
Ele precisa merecer a minha submissão. Então, gente, isso é temor aos homens. Qual é a solução de Deus para a vergonha? Pode passar. Porque todos pecaram, e essa versão da Almeida século 21, acho que a versão que é mais usada fala, carecem, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória dos homens. Dos homens? De Deus. Porque nós temos vergonha, de verdade. Porque nós não temos mais, por causa da queda, não temos mais acesso à glória de Deus. Deixamos de refletir a glória de Deus, criou um vácuo, nós temos vergonha. Essa é a vergonha verdadeira. E nós tentamos tapar o buraco com a glória dos homens, com folhas de figueira. Qual é a solução de Deus para a vergonha? Em primeiro lugar, Ele nos dá um tapa na cara. Tira essa folha de figueira agora. E é algo interessante, então, que logo em seguida, o que Ele faz? Ele não fala, essa vergonha não existe não, o que vocês estão fazendo é coisa da tua cabeça. Ele legitimiza a vergonha. Ele fala, eu sei que vocês estão sentindo, porque é real, e eu vou cobri-los. Como? Ele matou o primeiro animal, ele fez o primeiro sacrifício, ele cobriu de uma forma mais permanente a vergonha e a nudez deles, com a pele de animal. E Ele cobre a nossa vergonha hoje, a nossa nudez. Isso foi apenas uma ilustração. Ele cobre a nossa vergonha através do sacrifício de Jesus Cristo. E não é só isso. Jesus disse, Ele falando ao Pai, eu lhes dei a glória. E, gente, João 17 é lindo. Leiam por completo. Terminam, voltam, leiam de novo. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Isso é incrível. Ele não nos dá a glória dos homens. Que glória Ele nos dá? Ele dá a própria glória divina do Deus Criador. É essa glória que nós temos. Nós não precisamos temer aos homens procurando a glória de Deus. Procurando a glória dos homens é uma glória que seca como a flor da erva. E Ele fala mais, eu lhes dei a glória que deste para que sejam um. O que a vergonha fez com Adão e Eva? Separou. Lançou um para o outro, para um lado, o outro para o outro. Não olhe para mim. Eu não aguento você olhar para mim. Pare de olhar para mim. Não, olhe para o outro lado. Estou me vestindo. Olhe para o outro lado. A glória de Deus, ela cura essa separação e ela dá união para que sejam um. E não é de qualquer forma um. Ele fala assim, para que sejam um, assim como nós, a própria Trindade. A Trindade perfeita, é a união perfeita. Então, a vergonha quebrou a união entre Adão e Eva, e a glória de Deus, então, restitui esse relacionamento. Quando recebemos a glória de Deus, através da salvação, nós nos tornamos um. O temor a Deus é quando nós buscamos a glória de Deus e não a glória dos homens. E a glória de Deus, só a glória de Deus vai nos tornar um. Só a glória de Deus vai resolver a bronca que nós temos hoje em dia entre homem e mulher. Não é a glória dos homens. Não é nós mulheres esfregando na cara dos homens que nós conseguimos mais, que nós somos tão boas. Olha, nós somos rainhas da parada. Nós somos tão gloriosas quanto vocês. É o contrário. É a glória de Deus. Queridas, questionem-se. Eu sei que esse tema foi um pouco abrangente. Não foi direto para o assunto do feminismo, que é um assunto que vai ser bastante tocado hoje, mas é uma base. É uma base para vocês levarem adiante, para vocês olharem, não somente com o que diz respeito ao feminismo, mas com qualquer ideologia. Porque os movimentos passam. As mentiras mudam. De forma, de rosto. Nós vemos coisas diferentes a todo dia. E é muito fácil a gente tentar se preparar para defender apenas uma. E aí, quando vierem as outras, a gente vacila. O que o pessoal que detecta nota falsa faz? Eles memorizam cada nota falsa que vier? Não. Eles decoram a verdadeira. Eles estudam, eles se familiarizam. Então, a partir disso, eles conseguem reconhecer qualquer outra coisa. E vai dizer, não é assim.
Tá bom? Então, em primeiro lugar, questione-se, Maria, por que você quer ir com as outras? Maria, a quem você está se sujeitando? A quem você está entregando o controle? Isso não é pergunta retórica. Você não pode dizer, não sou eu, é a irmã ao lado. É você, sou eu. Eu precisei me confrontar. Você precisa se confrontar. A quem você está? Você não tem controle. Essa liberdade de que ninguém vai dar pitaco na minha vida, ninguém vai controlar o que eu faço, isso não existe. Tá? Nós estamos sujeitas. Não, eu sigo os desejos do meu coração. Quem é que dita os desejos do teu coração? Qual o modelo que você está seguindo? Quem é que mostrou para você esse modelo? Quem é que você está tentando impressionar? De quem você anseia aprovação? Quem você está culpando pelos seus erros? O seu pecado distorce os seus desejos. Lembra daquele imã? Que eu falei que no começo, na criação, Deus colocou em nós. Nós somos feitas de desejo, essa nossa essência é desejo. Esse desejo é um imã que deveria nos atrair a Deus. Foi distorcido. Nos atrai a qualquer outra coisa, menos a Deus. O seu pecado distorce os seus desejos. Não confie no seu coração. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Não confie, seja sempre suspeita. Se você precisar de suspeitar de alguém, suspeite de si mesmo. Primeiro, depois você pode começar a suspeitar dos outros. Então, você deseja a justiça dos homens mais do que a justiça de Deus? Você deseja a glória dos homens mais do que a glória de Deus? Você teme aos homens mais do que teme a Deus? Quem é que tem o controle da sua vida? São os colegas da faculdade? É o professor da faculdade que te mete vergonha porque você é diferente? São seus amigos? São seus pais? É aquela pessoa que você gosta muito? Aquele cara que você gosta muito? Que então você está entregando o controle para tentar aprovar, ser aprovada, para não passar vergonha, para não ser rejeitada, com medo de ser ameaçada até fisicamente. Isso existe, isso é real. E nós estamos, dessa forma, entregando o controle das nossas vidas a outras pessoas. Nós tememos aquilo que mais desejamos. E nós estamos mergulhadas numa cultura que oferece soluções que, ao invés de nos libertar, nos escravizam à morte. Romanos 6,16. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos nos envolver com cultura. Muito pelo contrário, não tem como fugir. E a gente deveria estar lá, participando, olhando. Mas que nem comida. A gente come, fica o que presta, sai o que não presta. Discernimento. Discernimento. Com todos esses questionamentos, então, nós precisamos olhar para Cristo. Pode passar. Você está procurando solução para a sua culpa? Está. Você está procurando uma solução para a sua vergonha ou para o seu baixo autoestima? Você está. Queira você admitir ou não. É uma busca legítima, é uma busca que nasce da nossa própria essência. Nós somos seres instáveis desde a queda. Nós estamos buscando alguma coisa. Aquela música do U2, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando. Isso retrata muito a nossa realidade. Você está buscando tudo isso, então olhe para Cristo, não olhe para os homens, olhe para a cruz. O Pai cobre a vergonha e a nudez dos seus filhos. O Pai cuida dos seus filhos e satisfaz os desejos renovados do seu coração. O Pai nunca perderá ou rejeitará um dos seus filhos. Isso é promessa dele. E eu queria que nós lêssemos agora Isaías 53, não sei os versículos. Foi crescendo como renovo, falando de Jesus. Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Não tinha glória humana. Não tinha nada, era desprezível o nosso Senhor. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, como Adão e Eva fizeram no começo,
uns com os outros. Ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito e ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Vamos orar. Oh Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cobre a nossa vergonha, o Senhor paga a nossa culpa. Senhor, o Senhor tem sido tão misericordioso para conosco. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e revele para cada uma de nós a quem temos temido mais do que o Senhor. Pai, nos ajude a sondar o nosso coração e detectar desejos que nos atraem a outra pessoa, a outra coisa que não seja a Ti, Pai. Desejos que nos fazem buscar justiça e glória dos homens ao invés da Tua justiça e Tua glória, Senhor. E em tudo isso, em todo esse evento, que o Senhor seja glorificado através das palavras aqui faladas e compartilhadas também entre as irmãs, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.